Agora nós vamos ao quadro Fala Doutor. Roda a vinheta. Fala Doutor. Oferecimento Clínica Recomeçar. Saúde, bem-estar e qualidade de vida. Olha, a dependência química é infelizmente um problema bastante comum em nossa sociedade. Muitas vezes ela pode não ser percebida ou até mesmo não ter a sua gravidade considerada. Geralmente o termo é mais relacionado a drogas como cocaína, crack e a maconha. Mas a dependência química também está relacionada ao consumo de bebidas alcoólicas, cigarros e até medicamentos. Para falar sobre o tema, está aqui comigo a psicóloga da Clínica Recomeçar, Aline Caroline. Bom dia para você, Aline. Prazer em tê-la aqui. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui para falar sobre um tema que nos é tão caro enquanto Clínica Recomeçar, mas sobretudo que tem efeitos tão severos na nossa sociedade hoje em dia. Então, muito obrigada pela oportunidade. Já vamos aqui, tem perguntas do povo aqui no telão do Balanço Geral. Bom dia. Olá, bom dia. Meu nome é Ed. Eu queria saber qual é o primeiro passo para ajudar uma pessoa que está passando pelo problema de dependência química. O primeiro passo para ajudar alguém que está passando por um problema de dependência química é enxergá-lo para além da sua drogadição. A dependência química ela tem um atravessamento muito moral muito sério que o coloca no lugar da escolha. É como se o paciente pudesse escolher ou não ser dependente químico, é como se o paciente pudesse ou não escolher sair da dependência química. E a gente sabe que isso infelizmente não é possível. Se trata de um sofrimento psíquico desse sujeito, de um modo com que ele lida ali com a sua substância de preferência. E, antes de mais nada, a gente precisa levar em consideração esse sofrimento, a história daquele sujeito e escutá-lo sem julgamento. Acho que é o primeiro passo para que a gente possa pensar em ajudar um paciente em adoecimento, mas, sobretudo, para que a gente possa também compreender que há ali uma pessoa além da sua drogadição e além daquilo que a sociedade estabelece em termos morais, né? É preciso a gente enxergá-lo a partir disso para aí sim a gente poder ajudá-lo. Tem mais perguntas aqui no telão do Balanço Geral. Bom dia. Bom dia, meu nome é Gustavo Santos e eu queria saber se a família é importante no processo de cura. Pergunta sobre a família. Muito. É muito importante, a família se faz indispensável no processo de tratamento desses pacientes. Hoje, inclusive, lá na Clínica Dia Recomeçar, tanto na Clínica Dia, na verdade, quanto na internação, a gente tem um trabalho muito grande com as famílias. Quando o paciente está internado, por exemplo, as famílias elas precisam estar ali muito próximas do tratamento, em relação à visita, em relação ao acompanhamento do que está sendo realizado dentro da internação e também na modalidade que eu posso falar um pouquinho depois, de Clínica Dia, onde o paciente está em casa. Então, o paciente passa o dia na clínica com a gente, mas retorna para casa, para sua família no final do dia. E, nesse sentido, a família precisa estar muito bem alinhada com o tratamento. Inclusive, a gente tem terapia familiar, tanto na internação quanto na Clínica Dia, para garantir que não só o tratamento do paciente prevaleça naquele momento, mas também o da família, que adoece muito, né? A família adoece junto com esses pacientes e a gente precisa também ter um olhar mais ampliado para ela. Ou seja, o apoio da família é fundamental. Com certeza. Tem mais perguntas aqui no telão do BG. Bom dia. Eu só gostaria de saber porque antigamente não tinha tantos dependentes químicos. Eu gostaria só de saber o porquê. É minha curiosidade. Essa é uma pergunta muito comum, né? Hoje em dia... Que aumentou tanto, né? Exatamente. Há uma discussão muito grande sobre o que pode provocar esse aumento nos últimos anos, né? Sobretudo em relação às drogas, o que a gente chama de drogas ilícitas, mas não só elas. É importante levar isso em consideração, como você falou no início. Ou seja, não só cocaína, maconha, crack, mas também bebida alcoólica, exatamente, cigarro, remédios, tudo isso gera dependência química. Exatamente. E aí, eu vou
isso não tem uma resposta pronta, são vários os fatores, mas eu vou destacar 2 pontos aqui que eu considero muito relevantes. O primeiro é a instantaneidade com que nós temos vivido ultimamente, ou seja, as coisas estão sempre muito rápidas e coisas que precisam nos gerar prazeres muito rápidos. Quando a gente está com fome, a gente tem na nossa mão um aplicativo que nos traz comida de forma muito rápida. Quando a gente não consegue no aplicativo, a gente tem um macarrão que em 3 minutos a comida fica pronta. É um exemplo muito simples que eu vou dar só para falar como que a gente não tem tempo para insatisfação. Nós deixamos de ter espaços para ficarmos insatisfeitos, que é uma coisa comum a todos nós, seres humanos. E hoje em dia, essa agilidade e esse fomento por prazer, ela acaba gerando, por muitas vezes, a ausência de lugares para que a gente possa sofrer, né? Então, levando isso em consideração, eu vou para o segundo ponto, que é a ausência também do lugar da palavra, né? Nós não falamos mais sobre o nosso sofrimento, nós não lidamos mais com as nossas questões através da palavra, falando sobre isso. E por quê? Porque isso demanda tempo, mas sobretudo demanda dor. Então, a droga, seja ela qual for, ela vem nessa direção, ela vem responder a isso, porque ela traz esse prazer que é rápido, que é ágil, mas ela também anestesia por muitas vezes determinadas dores. Então, isso fala muito mais sobre esse crescimento, né? Esse aumento do número de dependentes químicos hoje em dia, ele fala muito mais sobre o modo com que nós temos lidado com o nosso sofrimento do que necessariamente o modo com que nós temos lidado com a droga. Por quê? Porque fala da nossa relação com a alimentação, fala da nossa relação com o álcool, fala da nossa relação com a medicação, fala da nossa relação, inclusive, com jogos de azar, que vem crescendo aí exponencialmente, e também com as drogas ilícitas. Então, a gente precisa ter um olhar ampliado para como que a gente tem lidado com o nosso modo de sofrer. E, infelizmente, muitas pessoas encontram aí uma solução química, digamos assim, para esse sofrimento. Para anestesiar o sofrimento, mas não enfrentá-lo. Tem mais perguntas aqui no telão do Balanço Geral, uma pessoa que não quis se identificar. Encontrei maconha no bornal do meu filho. Estou desesperada. O que devo fazer? Infelizmente, é um fato muito recorrente. Essa é uma pergunta muito importante, sobretudo porque ela não fala só sobre a substância psicoativa, seja ela maconha, cocaína ou crack, por exemplo, álcool, enfim. Mas sobre todos os temas que nós consideramos como tabus, infelizmente, na nossa sociedade. Acho que de forma muito simples, a melhor resposta, a única resposta que eu penso aí como possível no momento é sobre diálogo. A gente precisa falar sobre isso. Não adianta reprimir de imediato. Exatamente. Né? Porque a droga está aí, ela sempre esteve, na verdade. E ela não vai deixar de existir porque a gente não fala sobre ela. Ao contrário, a forma com que ela chega diante da curiosidade que se tem sobre aquilo que não se sabe é muito maior. Então, o que é preciso no momento? Esclarecer. Esclarecer para que isso, e o esclarecimento ele não evita que ninguém deixe de usar ou vá usar determinada coisa, não. Mas que ele, aquele sujeito, diante da droga, ele tenha o maior número, digamos assim, de esclarecimentos possíveis para que aí sim, a partir daí sim, é de sua responsabilidade, né, à medida em que ele vai usar ou não, vai decidir usar ou não a substância em que ele encontrou ali. Mas é muito importante que ele tenha noção que, embora aquilo possa gerar um prazer momentâneo para ele, ele também retira da sua vida dinheiro, ele retira da sua vida família, ele retira da sua vida trabalho, por muitas vezes dignidade, né? A gente encontra muitos pacientes que vão perdendo isso, mas que no primeiro momento buscavam ali um prazer porque não sabiam quais eram as consequências do uso. Então, muito importante, muito diálogo. Eu não vejo outra resposta para essa pergunta que não seja diálogo. Perfeito. Aline, muito obrigado pelas informações. São informações importantes porque são temas, infelizmente, recorrentes. E você que estava me perguntando ali, beber cerveja todo dia é alcoólatra também, viu? Você está pensando que alcoólatra é só beber cachaça? Não, senhor. Né? É isso, doutora? Exatamente. Muito obrigado, viu? Uma quarta-feira abençoada para a senhora. Obrigada, uma boa semana a todos e um bom fim de ano aí para todos vocês. Obrigado à doutora Aline, que traz informações importantes sobre dependência química e principalmente como tratá-las. A dependência química não apenas de drogas ilícitas como cocaína, maconha,
mas a dependência química também de álcool, que é infelizmente muito comum, a dependência química de cigarro, a dependência química de remédios. Então, informações muito importantes aqui no quadro Fala Doutor, do seu balanço geral da TV dos Sergipanos.